Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, vamos combinar, todo mundo conhece bem de perto: a procrastinação. Mas vamos esquecer um pouco aquela ideia de preguiça ou falta de disciplina. O que a gente vai explorar aqui é a verdade por trás do ato de adiar. E essa verdade é bem mais complexa e reveladora. Essa pergunta de US$ 1 milhão, não é? A gente sabe que precisa fazer algo, conhece os prazos, sente aquela pressão aumentando e, mesmo assim, escolhe fazer qualquer outra coisa. Por quê? A resposta pode surpreender, porque ela não está onde a maioria de nós costuma procurar. Pois é isso mesmo. Se aplicativos de produtividade e agendas super coloridas resolvessem a questão, ninguém mais procrastinaria. O erro está em tratar a procrastinação como se fosse só um problema de gestão de tempo. A raiz da coisa toda é muito, mas muito mais profunda. Ok, vamos começar quebrando o maior mito de todos. Procrastinar não é um defeito de caráter, não é preguiça. Na verdade, é um mecanismo psicológico bem sofisticado, uma ação muito específica que a nossa mente executa. Vamos dar uma olhada em como a visão comum se compara com a visão real. O que é mais interessante aqui é essa virada de chave. Percebe? Não estamos falando de preguiça, mas de uma defesa. Não é sobre gerenciar o tempo, mas sim gerenciar o significado que a gente dá para as tarefas. E não é a falta de disciplina, mas uma fuga. Uma fuga da exposição do risco que agir representa. E aqui está a definição que muda o jogo. Procrastinar é uma ação deliberada para se proteger. Pensa comigo. Enquanto a tarefa não começa, o fracasso não é real. Ele é só uma possibilidade, uma hipótese. A nossa identidade ideal, sabe, aquela imagem perfeita que a gente tem de si, continua ali, intacta, segura no mundo das boas intenções. Certo, então vamos aprofundar essa ideia de defesa. Se procrastinar é uma proteção, ela está protegendo a gente do quê, exatamente? Bom, ela nos protege do veredito da realidade. Toda ação importante nos coloca diante de um tribunal. E o medo desse julgamento é o que nos paralisa. A ação nos expõe a tudo isso aí. Ela pode revelar que a gente não é tão bom quanto imaginava, pode mostrar nossos verdadeiros limites. Agir significa ser julgado pelo resultado e ter que assumir a responsabilidade por ele. Para uma autoimagem um pouco mais frágil, esse risco todo é simplesmente insuportável. E aí, adiar se torna a única saída lógica. Esse mecanismo de fuga acaba nos colocando numa espécie de bolha, uma zona de conforto totalmente artificial. Ao adiar, a gente cria um espaço suspenso no tempo, um lugar onde o peso da realidade parece não nos alcançar. É um alívio, claro, mas um alívio temporário e perigosamente poderoso, porque a gente se acostuma com essa anestesia. A fonte original usa esse termo que é brilhante: anestésico ontológico. Ontológico tem a ver com o ser, com a existência. Então, procrastinar é como se fosse aplicar uma anestesia na própria existência. Nesse estado, não tem vitória, é verdade, mas também não tem derrota. Não tem realização, mas também não tem exposição. É um limbo, um lugar psicologicamente seguro. E isso nos leva a um ponto fundamental. Cada escolha, cada ação que a gente toma, fecha portas. Ao decidir seguir por um caminho, a gente abandona todos os outros. A procrastinação é uma recusa a essa finitude. É o desejo de ficar no estado de potencial infinito, onde todas as nossas versões ainda são possíveis, justamente porque nenhuma delas foi colocada à prova. Certo, já deu para entender a profundidade do problema. Mas, e aí? Como é que se sai disso? A resposta não está em ficar esperando a motivação perfeita ou o momento ideal. A saída está em abraçar a ação, mesmo que ela seja imperfeita, e entender o poder que ela tem de transformar as coisas. Aqui estão os 3 pilares dessa mudança de mentalidade. Primeiro, aceitar que o real sempre vai ser imperfeito e que isso é infinitamente melhor do que uma perfeição que só existe na fantasia. Segundo, tirar o foco dos nossos sentimentos, que mudam o tempo todo, e colocar na realidade objetiva da tarefa. E terceiro, talvez o mais importante, entender que a gente não espera a coragem chegar para depois agir. A coragem é consequência da ação. E esta citação resume a lógica de um jeito perfeito. A gente fica esperando ter tudo claro na cabeça para só então agir, mas é o contrário que funciona. A clareza, a confiança, o entendimento, tudo isso vem depois que a gente dá o primeiro passo, não antes. A procrastinação nos prende justamente por inverter essa lei fundamental da vida. No fim das contas, a luta contra a procrastinação é uma escolha existencial. É a escolha entre viver uma vida que está sendo só rascunhada,
cheia de potencial não realizado, ou uma vida que está sendo de fato escrita, com todas as suas imperfeições e limites. Esse quadro aqui ilustra de forma brilhante a troca que a gente faz. A procrastinação oferece uma proteção que é ilusória, um conforto que não produz nada, um potencial que nunca se realiza e, no fim, um grande vazio. A ação, por outro lado, exige risco, nos joga num desconforto que gera crescimento, nos confronta com a nossa realidade limitada, mas é a única coisa que entrega sentido para a vida. O custo de escolher sempre procrastinar não é só pessoal. Ele se acumula como se fosse uma dívida. Pense naquele projeto profissional que nunca saiu do papel, ou naquela meta pessoal sempre adiada. Isso vira uma dívida com o mundo, pelas contribuições que não foram feitas, e uma dívida consigo, pela vida que se deixa de viver. É um peso silencioso que vai corroendo a autoestima por dentro. Então, o ponto crucial é este, é a síntese de toda essa análise. Uma promessa de proteção que leva ao vazio, contra uma promessa de risco que leva à realidade. A escolha que a gente faz define não apenas o que a gente faz, mas quem a gente se torna. E fica esta pergunta final para reflexão. Cada dia, cada tarefa que a gente adia ou enfrenta é uma resposta a essa pergunta. Estamos apenas ensaiando para a vida ou estamos de fato no palco, participando, agindo e vivendo de verdade? Com essa reflexão, a gente encerra esta análise. Todo o roteiro e a apresentação que acabamos de acompanhar são um desenvolvimento original do canal Terceiro Cérebro. E a missão do canal é justamente essa, ser uma ferramenta para quem busca conhecimento profundo, crescimento contínuo e, acima de tudo, liberdade pessoal. Se este conteúdo gerou alguma reflexão importante, considere curtir, comentar e compartilhar com quem também pode se beneficiar. A inscrição no canal é fundamental. Esse apoio é o que permite que a gente continue produzindo análises como esta. E para quem gostou e quer se aprofundar ainda mais, a análise completa está disponível em nosso blog. O endereço é terceirocerebro.blogspot.com. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.